Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira uma ordem executiva que atinge quase todos os parceiros comerciais com tarifas mais altas, variando de 10% a 41%, em vigor em 7 de agosto, incluindo a autorização de uma taxa de 15% sobre produtos importados do Japão. A ordem de Trump veio poucas horas antes do término de sua pausa de um mês em tarifas abrangentes direcionadas a dezenas de países com os quais os Estados Unidos têm déficits comerciais. Ele deveria impor um amplo conjunto de tarifas mais altas específicas para cada país na sexta-feira, após suspendê-las por quase 4 meses para negociar acordos individuais com importantes parceiros comerciais. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse mais cedo em uma coletiva de imprensa: amanhã, 1º de agosto, as taxas recíprocas entrarão em vigor, como Trump havia sugerido repetidamente. Mas, após a divulgação da ordem executiva, a Casa Branca confirmou que as tarifas começarão em 7 de agosto. Um funcionário da Casa Branca afirmou que o adiamento foi criado para dar tempo suficiente às autoridades alfandegárias para implementarem integralmente as novas tarifas. As taxas de imposto existentes permanecerão em vigor até então. Trump anunciou tarifas abrangentes do Dia da Libertação em 2 de abril, visando dezenas de países com os quais os Estados Unidos têm déficits comerciais, antes de suspendê-las por 90 dias para dar tempo às negociações. O governo Trump estendeu a pausa até 1º de agosto, visto que houve pouco progresso nas negociações com os principais parceiros comerciais. Mas conseguiu fechar acordos comerciais com alguns nas últimas semanas, incluindo Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã e União Europeia. A tarifa básica, ou tarifa universal, de 10% do governo, cobrindo importações de quase todos os países do mundo, não se enquadrava no escopo da pausa. Quanto ao Japão, os Estados Unidos manterão a tarifa de 10% sobre muitas importações, excluindo carros e outros produtos cobertos por impostos setoriais separados, até começar a impor a taxa de 15% em 7 de agosto. Com exceção daqueles sujeitos a tarifas individuais, totalizando cerca de 70 países e áreas, a ordem de Trump disse que todos os outros enfrentarão uma tarifa de 10%, e ela também entrará em vigor em 7 de agosto. Na semana passada, o governo fechou um acordo comercial com o Japão, segundo o qual a tarifa especial de Trump para o país foi reduzida de 25% para 15% em troca do compromisso de Tóquio com grandes investimentos nos Estados Unidos nos próximos anos. Como o Japão prometeu comprar mais energia e produtos agrícolas dos Estados Unidos, o acordo também resultou em automóveis japoneses sujeitos a uma tarifa de 15%, abaixo da alta taxa de 27,5% que entrou em vigor em abril. Ainda não está claro quando a tarifa reduzida de 15% para automóveis entrará em vigor, embora o Japão tenha buscado sua implementação o mais cedo possível. Depois do Japão, os Estados Unidos fecharam acordos semelhantes com a UE e a Coreia do Sul, com cada um garantindo tarifas de 15% para as tarifas recíprocas e automotivas. Embora não haja mais atrasos na implementação de tarifas específicas para cada país, o governo decidiu conceder diversas exceções. Na quinta-feira, Trump disse que continuará com a tarifa atual de 25% sobre alguns produtos mexicanos importados para os Estados Unidos por 90 dias, evitando a tarifa mais alta de 30% que ele ameaçou enquanto os vizinhos negociam. Com a China, os Estados Unidos têm uma trégua tarifária diferente de 90 dias, que deve expirar em 12 de agosto. Em maio, os dois países suspenderam a maioria das pesadas tarifas cobradas sobre os produtos um do outro durante esse período.